Pensa só, a disciplina de um comandante militar e a fé de um movimento espiritual. Parecem dois mundos que não se misturam, né? Pois é, mas na vida de Edgar Armond, eles não só se encontraram como colidiram de um jeito que remodelou o espiritismo brasileiro. E os efeitos disso a gente vê até hoje. Bora desvendar essa história? Para a gente entender bem essa transformação, vamos seguir a jornada dele em 5 grandes momentos. Primeiro, o soldado e construtor, depois um caminho totalmente imprevisto que ele tomou, em seguida, como ele se tornou o arquiteto de uma doutrina, o trabalho que ele fez para espalhar a palavra e, por fim, o legado incrível que ele deixou para a gente. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela formação desse homem que era pura ordem e disciplina. A gente vai ver como essa carreira militar foi o alicerce, a base para absolutamente tudo que ele viria a fazer depois. Olha só, lá no comecinho do século XX, o Armond não parava, era um homem de ação. Ele foi subindo de carreira na Força Pública de São Paulo, participou de revoluções e não para por aí não. Ainda foi se formar em farmácia e odontologia. Isso já mostrava, né, uma mente inquieta, multifacetada, alguém que estava sempre buscando construir alguma coisa. E essa vocação para construir, olha, não era só da boca para fora. Ele literalmente botou a mão na massa. Chegou a dirigir pessoalmente a construção de uma estrada que, pensa bem, adiantou o progresso da região em 40 anos. Isso já era um sinal, um prenúncio da visão e da determinação que ele usaria mais tarde para estruturar um movimento espiritual inteiro. Mas toda essa vida estruturada, esse planejamento todo, estava prestes a sofrer um baque. Um evento que ia virar o jogo e mudar o rumo dele para sempre. Pois é, em 1938, o Armond já estava bem envolvido com os estudos do espiritismo. Mas aí a teoria foi confrontada pela realidade da forma mais dura possível. Um acidente de carro gravíssimo em São Paulo não só interrompeu a carreira dele, mas o forçou a viver na pele aqueles conceitos de provação e resiliência que ele tanto estudava. O resultado foi, nossa, devastador. Foram meses de recuperação sem poder andar, com os 2 joelhos quebrados. Os movimentos ficaram super reduzidos e em 1940 foi o fim da carreira militar ativa. Aquele homem de ação, de repente, foi forçado à imobilidade. Foi o ponto de virada que definiu o resto da vida dele. Forçado a abandonar o campo de batalha, ele encontrou uma nova frente de trabalho. Aquele longo período de recuperação acabou se tornando um tempo de intensa produção intelectual. Ele pegou uma tragédia pessoal e transformou numa nova e poderosa missão: estruturar um movimento espírita. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. É o momento em que a mente do militar encontra a missão do espírita. Armond pegou toda a sua disciplina, toda a sua visão de estrategista e aplicou para organizar um movimento espiritual que precisava, e muito, de uma base sólida para poder crescer. E a oportunidade certa apareceu. Em 1939, ele assumiu como secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a famosa FEESP. Era a posição perfeita para um construtor como ele. Foi a partir dali que ele começou um trabalho de décadas para remodelar de verdade o estudo e a prática do espiritismo no Brasil. Ele não estava trabalhando no escuro, não. A mensagem psicografada, atribuída ao espírito de Bezerra de Menezes, deu a ele uma direção muito clara e uma responsabilidade imensa: transformar a federação num verdadeiro farol para iluminar a humanidade. E a abordagem dele foi super metódica, como um bom estrategista. Ele criou as escolas de aprendizes do Evangelho em 1950, com um objetivo muito claro: tirar o estudo do campo da simples memorização e trazer para a aplicação prática no dia a dia. Mais tarde, ele expandiu essa estrutura com as escolas para médiuns, buscando aprimorar e educar a prática mediúnica. Ok, ter uma estrutura educacional era um passo gigante. Mas não era suficiente. A doutrina precisava chegar nas pessoas. Foi aí que Armond se voltou para a comunicação, usando as ferramentas mais modernas da sua época para conseguir unificar o movimento e espalhar a mensagem. E ele era um verdadeiro comunicador. Fundou o jornal O Semeador, lançou um programa de rádio super popular, A Hora Espírita, e ainda criou a União das Sociedades Espíritas para unificar os centros. Ele entendeu que para construir um movimento forte era preciso criar uma rede de informação e de pertencimento. Tá, e qual foi o resultado de uma vida tão dedicada? Vamos dar uma olhada nos seus últimos anos e nas instituições que ele deixou, que solidificaram esse legado que dura até hoje. Mesmo depois de ter que se afastar da FESP por problemas de saúde, a energia dele parecia não ter fim. É impressionante.
Em 1973, já com uma idade bem avançada, ele foi lá e fundou uma nova organização, a Aliança Espírita Evangélica. Isso só prova que a missão dele de organizar e educar nunca teve um ponto final. Desde que se afastou da FISP em 67 até a sua morte em 1982, Armon nunca parou de construir. O capítulo final da vida dele foi tão produtivo quanto o início. Ele deixou um legado de instituições e, mais importante ainda, de um método de estudo que continua por aí. E assim, aquela visão do farol a iluminar a humanidade deixou de ser só uma mensagem espiritual e se tornou a realidade que ele mesmo construiu. Ele entregou um movimento muito mais estruturado, educacional e, acima de tudo, unificado. A jornada de Edgar Armond deixa a gente com uma pergunta poderosa, né? Como que a disciplina, que a gente aprende num caminho, pode acabar construindo um legado tão duradouro em outro completamente diferente? A história dele sugere que as ferramentas para construir algo grande talvez já estejam nas nossas mãos, só esperando o projeto certo aparecer.